Olá pessoal, bem-vindos ao Ateliê Gesnime. Quero pedir desculpa a vocês por eu estar demorando para trazer vídeos. Eu não tenho tido tempo de trazer vídeo aula, tá? Mas aí eu recebi uma encomenda desse gatinho. Na verdade são 4 gatinhos que a minha cliente encomendou, tá? E aí eu resolvi trazer aqui para vocês o passo a passo dessa coisinha fofa. Ele fica sentadinho, né, assim, ó. E ele tem de altura, ele tem 17 centímetros de altura, tá? Aí eu vou passar para vocês aqui, então, vou deixar o passo a passo para vocês. Algumas partes eu já vou deixar escrito para vocês fazerem, tá? E outras partes eu vou ensinar, vou fazer junto com vocês, beleza? Vamos lá então, aprender a fazer essa fofura? Então, como eu já deixei pronto para vocês, escrito aí na tela, né? As partes menores, que são 2 patinhas da frente, 2 patinhas de trás, 2 orelhinhas e o rabinho. Eu já deixei aí para vocês, né? Então, nós vamos dar início ao corpinho do nosso gatinho. Vou dar início aqui com um anel mágico. Uma correntinha. E agora eu vou fazer aqui dentro desse anel mágico, vou fazer 6 pontos baixos. Dois, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou fechar aqui o meu anel mágico. Agora nós vamos fazer, em cada ponto baixo desse, a gente vai fazer um aumento. 2 pontos baixos para cada ponto da base. Então, na segunda carreira, nós vamos ficar com 12 pontos agora. Um aumento para cada ponto da base. Vou fazer aqui os meus 6 aumentos. E já volto. Fiz aqui os meus 6 aumentos, fiquei com 12 pontos. Agora, na terceira carreira, deixa eu colocar o marcador aqui. Agora aqui na terceira carreira, quando é peça pequenininha, gente, eu gosto de usar a linha para marcar, que fica mais fácil. A terceira carreira nós vamos fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento por toda a volta.
nós vamos ficar com 18 pontos no final da terceira carreira. Um ponto e um aumento, um ponto e um aumento por toda a volta. Aí aqui agora é o seguinte, nós vamos trabalhar carreiras de aumentos. Para quem já tem costume de fazer amigurumi, é uma coisa mais simples, né? Então, nós vamos fazer aqui um ponto e um aumento, vamos ficar com 18 pontos. A quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Por toda a volta, vamos ficar com 24 pontos. A quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento, vamos ficar com 30 pontos. A quinta carreira, nós vamos fazer 4 pontos e um aumento, vamos ficar com 36 pontos. E a sexta carreira, nós vamos fazer 5 pontos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 42 pontos. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras de aumento e volto para a gente dar continuidade ao corpinho do nosso gatinho. Ok? Bom, terminei então as minhas carreiras de aumento. E a última carreira, como eu havia dito, são 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Fiquei aqui com 42 pontos. Agora, nós vamos trabalhar carreiras sem aumento, tá? Então, vou colocar aqui o meu marcador. Nós vamos trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Vamos continuar com 42 pontos. Trabalhando apenas ponto sobre ponto. Ponto baixo. Sobre ponto baixo. Por toda a volta do trabalho. E nós vamos trabalhar aqui, gente, carreira de ponto sobre ponto, 42 pontos, por 9 carreiras, ok? Então, vou trabalhar aqui as minhas 9 carreiras de ponto sobre ponto, 42 pontos, e volto pra gente dar continuidade ao nosso gatinho, ok? Bom, gente, então aqui eu fiz as 9 carreiras de ponto sobre ponto, 42 pontos, tá? Agora eu vou pegar o meu marcador, vou colocar aqui e vou trabalhar 15 pontos baixos. 1, 2, 3, vou trabalhar aqui 15 pontos baixos e já volto. Trabalhei aqui então os meus 15 pontos baixos. Agora eu vou pegar aqui, ó, as patinhas da frente que nós deixamos prontas. Nós vamos trabalhar prendendo essas patinhas. Então, eu seguro aqui o meu fio. Vou vir aqui, ó, e vou atravessar essa patinha aqui com a agulha. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto da patinha, atravesso. Vou lá no ponto do corpinho. Faço o meu segundo ponto baixo. Aqui na patinha nós vamos ficar com 5 pontos baixos, tá? Três. 4. E agora o último pontinho da patinha. E 5 pontos.
Prendemos aqui, então, a nossa patinha da frente. Uma delas, né? Aqui agora eu vou fazer 2 pontos baixos. Desse jeito. Vou pegar a outra patinha e vou prender do mesmo jeito. Vou atravessar a minha agulha na patinha. Venho no próximo ponto. Vou prender ela aqui com 5 pontos baixos, do mesmo jeito que nós fizemos com a outra. Dois. Três. Quatro. E 5 pontos baixos. E agora nós vamos finalizar aqui essa 10ª carreira. Nós vamos finalizar fazendo 15 pontos baixos. Então, vou finalizar aqui os meus 15 pontos baixos. Ficou assim a nossa patinha da frente. Vou finalizar aqui os meus 15 pontos baixos e já volto. Finalizei os meus 15 pontos baixos. Nós continuamos aqui com 42 pontos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Vamos continuar aqui com 42 pontos, tá? Vou fazer a carreira e já volto. Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto. É a carreira de número 11. Agora, a carreira de número 12, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer, já vai iniciar aqui com uma diminuição. Nós vamos fazer 3 diminuições aqui. 2 e 3 diminuições. E agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos trabalhar ponto sobre ponto por toda a volta do trabalho, até ficar faltando 6 pontos aqui para terminar a carreira. Chegando aqui, eu volto. Cheguei aqui no final, faltando 6 pontos para terminar a carreira. Agora, eu vou fazer 3 diminuições. Então, nós fizemos 3 diminuições no início e 3 diminuições no final. Ficando assim. 3 diminuições no início e 3 aqui no final. Deixa eu pegar o meu marcador. Trazer ele aqui pra frente. Agora, nós vamos trabalhar, nós ficamos aqui agora com 36 pontos, tá? Nós fizemos 6 diminuições, ficamos com 36 pontos. E nós vamos trabalhar 2 carreiras de ponto sobre ponto, 36 pontos, tá? Vou trabalhar aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto e volto pra gente dar continuidade ao nosso gatinho. Ok? Essa aqui é a carreira de número, só um minutinho, 10, 11, 12, essa é a carreira de número 13, tá? Então, a carreira de número 13 e a carreira número 14, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, 36 pontos. Bom, terminei então a carreira de número 13 e a 14, ponto sobre ponto, 36 pontos. Agora, nós vamos fazer a carreira, coloquei um pouco de enchimento aqui também já de uma vez, tá? Na peça. E agora, a carreira de número 15,
nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta da carreira de número 15. A carreira 16, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a carreira de número 17, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta da nossa peça. Na carreira de número 17, nós vamos ficar com 24 pontos, tá? Então, nós estamos aqui com 36, vamos ficar na próxima com 30. Depois, nós vamos ficar com 36, 30 e 24 pontos, ok? Vou fazer aqui as 3 carreiras de diminuição e já volto. Bom, terminei então as 3 carreiras de diminuição. E coloquei mais enchimento, tá? Então, a nossa peça, ela fica assim, ó. Como o nosso gatinho vai ficar sentado, aqui as costinhas dele, ó. Aí fica essa curvinha aqui. Agora, a nossa carreira de número 18, vou voltar com o meu marcador aqui. E agora nós vamos trabalhar com aumentos. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos e um aumento. Por toda a volta da carreira de número 18. Nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento, por toda a volta da carreira 18. A carreira 19, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, 3 pontos baixos e um aumento. A carreira de número 19, peraí, gente, 18, 19, a carreira de número 20, deixa eu só recapitular aqui para não perder. Carreira 18, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreira 19, 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreira 20, 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreira 21, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreira número 22, 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? E nós vamos ficar no final, na carreira de número 22, nós vamos ficar com 48 pontos, tá ok? Então, eu vou fazer aqui essas carreiras de aumento e volto para a gente dar continuidade. Bom, terminei então a carreira de número 22, com 6 pontos baixos e um aumento. E aí ficou assim, ó, o início da cabecinha do nosso gatinho. Tá? Então, só relembrando aqui, nós fizemos 2 pontos baixos e um aumento, depois 3 pontos baixos e um aumento, depois 4 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos e um aumento, e a última, 6 pontos baixos e um aumento, carreira de número 22. Agora, eu vou passar aqui o meu marcador. E nós vamos trabalhar agora carreira de ponto sobre ponto. Nós temos aqui 48 pontos. Vamos trabalhar 8 carreiras
de ponto sobre ponto. Até a carreira de número 30, nós vamos trabalhar apenas ponto sobre ponto, não vai ter mais aumentos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 8 carreiras de ponto sobre ponto e volto. Bom, eu terminei então as 8 carreiras de ponto sobre ponto, 48 pontos, tá? Terminei de encher aqui. E agora nós vamos colocar o olhinho do nosso gatinho. Contando aqui, ó, a partir de cima, nós temos 1, 2, 3 carreiras. Então, entre a terceira e a quarta carreira, nós vamos colocar um marcador aqui no meio. Porque como essa cabecinha, a gente está fazendo o corpo e a cabeça tudo inteiro, a gente vai ter que se basear pelas patinhas para poder colocar os olhinhos, tá? Então, contei aqui 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta carreira, coloquei um marcador aqui no centro. E o nosso olhinho, ele vai ficar na direção da patinha, tá? Então, você olha aqui na direção da patinha. Vou abrir aqui o espaço. E vou passar aqui o olhinho. Agora aqui eu já posso contar. 2, 4, 2, 4, 5. Então, entre um olhinho e outro, nós vamos ficar com 5 pontos baixos entre um olhinho e o outro, tá? Mas na dúvida é só você colocar na direção das patinhas, ó. Tá bom? E aqui você já pode tirar esse marcador. Eu vou colocar aqui a minha trava. Deixa eu trocar essa trava aqui, porque essa trava tá com um buraquinho muito largo. Bom, prendi aqui o olhinho, ó. Ficou desse jeito, tá? E agora, nós vamos começar as carreiras de diminuição para fechar a cabecinha do nosso gatinho. Então, passei o meu marcador para cá. Nós terminamos aqui com 6 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos iniciar aqui a diminuição com 6 pontos baixos e uma diminuição. Tá? 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu faço a minha diminuição. Então, aqui agora nós vamos fazer o inverso. Quando estiver um pouquinho menor, você já pode colocar um pouco de enchimento na peça, tá? E nós vamos fazer assim: 6 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima, 5 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima, 4 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. 1 ponto baixo e uma diminuição. 6 diminuições para fechar o nosso anel inverso, tá ok? Isso aqui é uma coisa mais simples, então não tem necessidade de eu gravar. Beleza? Então, nós vamos fazer as diminuições aqui para fechar a cabecinha do nosso gatinho.
Estou fazendo 6 diminuições, 6 pontos baixos de uma diminuição. A próxima, 5 pontos baixos de uma diminuição e assim por diante até terminar, tá ok? Vou fazer aqui, fechar a minha cabecinha e já volto. Bom, gente, então, eu terminei aqui as diminuições e fechei o anel ao contrário, né? Enchi a cabecinha, ficou desse jeito, nosso gatinho. Agora, no meu caso, eu gosto de colar, tá? Mas se você preferir, você pode costurar as partes no gatinho. Então, as partes que nós fizemos, que é as orelhinhas, as patinhas de trás, e o rabinho, eu vou colar, ok? Então, aqui eu faço o seguinte, ó. Eu passo cola aqui. Na orelhinha. Tenho aqui o centro da peça. Eu vou colar 1, 2, na terceira carreira, na direção do anel mágico, na terceira carreira. Aí eu forço aqui para essa orelha grudar. Essa cola, ela demora um pouquinho mais para secar, gente, mas ela é muito boa. Por isso que eu colo, tá? Já falei isso em outros vídeos meus. Quem assiste já deve estar até cansado, né? De escutar eu falando. Mas é uma cola muito boa, tá? Então, quando você for colar, você tem que prestar atenção se você está colando certo, porque se ela secar e você for tirar para colar certo, você estraga o seu bichinho, tá? Então, você tem que olhar bem onde você vai colar, para colar certinho, ok? Então, eu vou colar essa aqui e essa do lado de cá, desse jeito, na mesma direção. Tá? Eu vou colar aqui e já volto. Eu passei cola aqui, então, nas duas orelhinhas, só que ainda tá secando ainda, tá? Como eu disse, essa cola ela demora um pouquinho mais para secar. Aí, eu gosto de deixar um tempinho a mais. Caso você prefira, você pode colocar um alfinete atravessando para segurar, para secar bem. Aí você passa o alfinete de um lado e do outro. E deixa secando aqui, que aí você pode mexer com o bichinho, continuar fazendo o restante, né? Para não ficar esperando. Aí você tem a liberdade, né, de poder continuar mexendo, que não vai sair do lugar. Até a cola secar, porque ela demora um pouquinho mais, como eu disse. Mas mesmo demorando um pouquinho mais, quando seca, você não consegue tirar sem estragar a peça. Então é uma cola muito boa, eu gosto muito. Aqui, ó, notem que os pezinhos estão assim, as patinhas da frente. Aqui embaixo das patinhas eu passo um pouquinho de cola. Aqui assim. Aí eu dou uma esticada na peça e encosto. E aqui eu vou
Vou colocar um alfinete para segurar até colar. Desculpa, gente. Do lado de cá eu faço a mesma coisa, estico um pouquinho, coloco um alfinete também para segurar até colar. Deixa eu trocar esse alfinete de lugar aqui. Ficando assim. Aí agora nós vamos colocar as nossas patinhas de trás. Elas ficam mais ou menos aqui, assim, ó, perto dessas aqui, ó. Aí você vira, olha onde vai ficar. Eu vou colocar um alfinete aqui para marcar aonde vai ficar a quininha do pezinho, né? E aí você vem do outro lado, põe na mesma direção. E aí você vai colocar outro alfinete do lado de cá para marcar. Na hora que você colocar a cola, você saber onde que você vai colocar a sua patinha. Aí eu passo aqui a cola e passo um pouquinho aqui também. Aí eu viro a peça e eu venho com ela aqui, ó, perto da cabecinha do alfinete. Perto da cabecinha do alfinete. Vou pegar esse alfinete aqui agora e vou introduzir ele na peça para poder segurar também até a minha cola secar. E agora eu faço a mesma coisa lá do outro, na outra patinha. Passo cola aqui, ó. E um pouquinho aqui, ó. A patinha está assim. Viro ela. Aqui está a cabeça do meu alfinete, eu ponho perto da cabeça do alfinete, que é a marcação. Pego esse alfinete e grudo ele aqui agora para poder segurar a patinha no lugar. Para ela secar. Vou colocar mais um alfinete aqui para ajudar. Para não sair do lugar. Então, assim, se você preferir costurar, sem problema, tá? Você pode costurar tranquilo, o resultado vai ser o mesmo. Porque como eu já estou acostumada a fazer o meu trabalho assim, colando, e eu sei que fica um trabalho bom, aí eu opto por colar
para adiantar um pouco o serviço, né? Eu tenho que fazer 4 gatinhos desse, gente. Depois vocês vão ver aí nos shorts. Aí, os pezinhos, ó, ficam nessa direção, perto das patinhas dianteiras. Eles ficam desse jeito. E agora o nosso rabinho. Nós vamos colar o rabinho do nosso gatinho. Vou colocar aqui, para colar o rabinho, você vem na direção do meio das costas. Vou marcar aqui com um alfinete, para na hora que eu passar a cola, eu saber onde que eu tenho que colar esse rabinho. Como eu disse, se você quiser costurar, sem problema, tá? Aí eu venho com o rabinho aqui agora, aonde eu coloquei o alfinete, encosto aqui e faço uma leve pressão para a cola do rabinho encostar no corpinho do gatinho. Agora eu posso tirar esse alfinete e aqui eu vou pegar uma agulha maior. Eu vou fazer assim, ó. Eu passo aqui, passo lá dentro do rabinho, saio com ele lá do outro lado, a agulha desse lado. E aí eu pego o corpinho aqui de novo, ficando assim. Depois, na hora que secar, a gente ajusta direitinho, dá umas apertadinhas e ajusta direitinho esses lugares que a gente está levantando com os alfinetes, tá? Mas fica assim. O rabinho dele, ó. Depois, caso você queira colocar de pé, mas é bom deixar secar primeiro, tá? Mas vai ficando assim, ó. Vai ficando assim. Vou deixar ele ali por enquanto, um pouquinho. E vou ajeitar aqui agora. Passar aqui na agulha a linha para poder bordar o focinho, tá ok? Bom, passei aqui na agulha, gente. Essa linha que eu tô usando é uma cor rosa. Essa aqui é aquelas miadas de bordado, tá? Mas você pode utilizar linha normal, tipo a Cleia, Mil, para fazer esse bordado. Isso aqui eu tô usando porque eu tenho muito aqui em casa, que eu bordava antes. Por isso que eu tô aproveitando para usar elas, tá? Aí você vai introduzir aqui do lado da bochechinha e vai sair com ele entre os olhinhos. Vai sair com a agulha aqui entre os olhinhos. Deixar um pedacinho de fio sobrando aqui. Aqui nós vamos fazer um triângulo. Nós vamos utilizar aqui 1, 2 e 3 pontinhos aqui do meio do focinho. Entre os olhos, tá? E 1, 2 carreiras abaixo eu vou introduzir o meu fio. Vou sair com ele aqui. Formando um triângulo. Desse jeito. Deixa eu aproximar aqui para ficar melhor para ver.
E aqui agora nós vamos preencher toda essa parte dentro desse focinho. Nós vamos preencher aqui bordando. Fechando esse nosso triângulo. Volta aqui de novo. E a gente vai cobrindo aqui, ó. Eu vou cobrir aqui todo esse meu focinho. Vou cobrir aqui todo esse triângulo. Vou tampar aqui todo. Desse jeito. Vou tampar ele todinho aqui e já volto, tá? Vou cobrir aqui então todo esse triângulo do focinho. Agora eu vou sair com a... introduzir a agulha aqui embaixo. Vou sair com o meu fio um pouquinho abaixo. Uma carreira. A carreira de baixo aqui, ó. Vou sair com esse meu fio aqui. Depois a gente vai acertar isso aqui tudo, tá, gente? A gente pega a agulha e vai fazendo assim, ó, pra poder consertar o lugar que ficou amassadinho, tá bom? Aí nós vamos voltar aqui para cobrir esse espaço, né? E aí eu vou sair com esse meu fio jogando pro lado, ó. Jogando pro lado aqui para formar uma boquinha. Vai formar uma boquinha aqui. Aí eu vou introduzir aqui no pezinho e sair com ele mais ali pro ladinho de lá, ó. Pra terminar de formar a nossa boquinha. Se você quiser fazer com outra cor, você pode. Com fio preto, por exemplo. Olha que nós fizemos, ó. Aqui e aqui jogamos pro lado. Agora eu introduzo aqui e vou sair com ele lá onde a gente iniciou, nessa ponta aqui, no mesmo espacinho. Se você quiser fazer com fio preto, aí fica a seu critério, tá? Aí a gente fez aqui, ó, formou aqui a boquinha do nosso gatinho. Não sei se tá dando pra ver direito, gente. A gente fez aqui formou a boquinha dele aqui, ó. Tá? E aí deixa eu mostrar pra vocês de uma vez. Depois eu arremato aquele fio ali.
Como que eu faço? Aqui no caso, se você quiser, você pode bordar os 3 bigodinhos aqui, ó. Um assim, um retinho e um para baixo. Um assim, um retinho e um para baixo. Se você quiser, você pode bordar. A minha cliente, ela pediu para eu colocar esses bigodes prontos assim, ó. Que você acha para comprar na internet. Então a minha cliente pediu para colocar esses bigodinhos. Aí para colocar esses bigodes, o que eu faço? Eu coloco a ponta na agulha e dou uma amassada para não sair. Aí eu venho aqui perto do olho. Como esse gatinho é pequenininho, um bigodinho dá pra sair nos 2 lados. Porque esse bigodinho aqui ele tem 13 centímetros. Então ele dá pra ficar dos 2 lados. Ó. Desse jeito. Só que aqui eu vou colocar mais. Né? Tem que colocar uns 6 ou 7 mais ou menos, tá? Pra ficar legal. Aí depois que eu termino de colocar os bigodes, ele não pode ficar assim solto porque ele vai sair, né? Opa, tirei o enchimento aqui, gente. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Essas coisas acontecem quando a gente tá trabalhando sem gravar, gravando então acontece mesmo. Pronto. Aí eu vou sair aqui com o meu bigode lá do outro lado. E tiro da agulha. E aí eu vou colocar mais aqui, ó. Tá? E depois a gente acerta as pontinhas. Só que o que eu faço? Em cada pontinha aqui, ó, eu coloco um pinguinho de cola. Dos 2 lados, tá? Eu coloco um pinguinho de cola. E aí depois eu aparo aqui, ó. Beleza? Então fica assim, gente, ó. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês do gatinho prontinho já. Tá? Mas é isso. E aí, a gente terminando, depois que seca direitinho, os lugares que você vê que ficou meio assim amassadinho, você vem com uma agulha e vai levantando o enchimento. Voltando com o enchimento pro lugar. Ok? Então fica assim o nosso gatinho. Vou deixar a foto aí para vocês verem. Mas é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado. É uma forma diferente, né, do gatinho, porque geralmente o pessoal faz mais é com a pata grande assim, né? Não faz ele desse modelo assim, sentado desse jeito. Ok? Espero que tenha dado para vocês pegarem direitinho. Eu vou esperar aqui secar minha cola direitinho. Vou colocar os bigodinhos e aí eu deixo a foto aqui para vocês verem. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Tem a área de membros, caso você queira fazer outras peças. Já tem alguns vídeos lá na área de membros, tá ok? E eu tô trazendo pouco vídeo porque eu estou meio sem tempo. Mas sempre que eu tiver um tempinho, eu vou continuar trazendo vídeos aqui pra vocês, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar em mais esse tutorial. E até a próxima. Tchau, tchau.